A paz do Senhor, meus irmãos e amados em Cristo Jesus. Com muita alegria e amor no coração que uma vez mais venho gravar um novo vídeo para o canal Erlan Paula Evangélico, Canal esse que foi criado para transmitir ou retransmitir algo da palavra de Deus. E desde já quero agradecer a cada um participante, direto ou indiretamente do canal. Peço que continue aí deixando seu like e inscrevendo aí no canal para nos ajudar. Creio eu que breve teremos mais participantes aqui nesse canal. Amém? Então hoje eu quero falar da palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo de número 12 até o número 17, que fala a seguinte questão: a purificação do templo. Amém? Diz assim o texto: Jesus, ao chegar no templo, ao adentrar no templo, se deparou com uma grande multidão que ali dentro estava, mas em vez de fazer aquilo que é devido fazer dentro do templo, estava fazendo o contrário, estava fazendo o templo da casa do Senhor como uma feira coberta. Então Jesus se indigna, ao ver aquela situação dentro do templo e começa então a revirar a mesa e expulsar todos os cambistas que ali estavam. E no decorrer desse episódio, Jesus fala algo muito importante, apesar que todas as palavras de Jesus são muito importantes, mas eu quero ressaltar essa, o qual ele falou dentro do templo e que muitos, nos dias de hoje, estão esquecendo dessa palavra. Ao decorrer desse episódio, ele disse o seguinte: está escrito, a minha casa é chamada casa de oração. Meus irmãos, eu quero bastante atenção nesse pequeno detalhe que está no versículo de número 12 ainda, que diz: está escrito, a minha casa é chamada casa de oração. Então, meus queridos amados, quando Jesus diz está escrito, é a mesma coisa que ele estiver dizendo, falando para aquelas pessoas que ali estavam o seguinte: se vocês que crê na lei de Moisés, o qual foi determinada pelo meu Pai, então se vocês crê mais lá do que na minha palavra, então eu digo agora, está escrito. Se está escrito, é lei estimulada por Deus, é um decreto acima de qualquer decreto humano, porque é um decreto feito por Deus. Quando ele diz está escrito, não, se vocês não acreditam na minha palavra, que é a palavra do meu Pai que fala na minha boca, então vai na lei, na lei de Moisés, no Velho Testamento, que vocês vão ver que está escrito que a minha casa é casa de oração. Então o próprio Jesus, ali declara publicamente e deixa escrito para que nós no dia de hoje possamos entender e ver o templo não simplesmente como um conjunto de paredes, mas sim a verdadeira casa do Senhor. Porque está escrito, Jesus mesmo disse nesse versículo. E digo mais, e quando Jesus recupera o templo, que reabre ele para as devidas fim a ele foi construído, então começa Jesus fazer milagres. A palavra de Deus diz que aleijados, cegos foram até Jesus e foram todos curados dentro do templo. Tantas maravilhas que ali, os líderes espirituosos, o qual se encontrava naquele ambiente, até se indignaram de ver tanta maravilha, o qual era feito perante Jesus, dentro do templo, que até as crianças adoravam o Senhor Jesus. Então, os principais
que eram os sacerdotes e os escribas, né, se dignaram, está mencionado no capítulo de número 15, né, no versículo de número 15. E no versículo de número 16 mostra que até as crianças adorou o nosso Senhor Jesus Cristo. Então está na hora de nós também, né, olhar para o templo como a casa do Senhor e começar a lutarmos junto, né, para que esse caos, o qual está acontecendo no meio do mundo evangélico, seja terminado e venha reabrir os templos. Porque muitas almas estão precisando desse calor humano, né? Está precisando de congregar, meus irmãos. Então eu peço, né? Vamos continuar orando, né? Orando para que os nossos líderes venham tomar também uma decisão e assim nós juntar todos e lutarmos juntos para recuperar a casa do Senhor, para reabrir, para novamente nós voltarmos, né, a ter aquele momento de congregação. Não venha me dizer que, né, nós não podemos ser crentes só dentro da igreja. Meus irmãos, nós precisamos alimentar o nosso corpo. Assim como nós precisamos de comida, assim também é a nossa vida espiritual. Nós precisamos alimentar da palavra, nós precisamos ouvir testemunho. Que nós somos, né, como Jesus diz lá quando ele foi preso, né, ele estava orando que o meu espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós precisamos alimentar o nosso espírito cada vez mais, porque a nossa carne é fraca. E nós só alimentamos o nosso espírito através das palavras. Né? Nós precisamos ouvir louvores, né? Aquele calor humano. E Jesus diz na sua palavra, né? Nós é considerado como a noiva de Cristo. E noiva de Cristo fala de intimidade, né? Fala de relacionamento. Nós precisamos voltar a ter esse relacionamento com Deus, essa intimidade, entendeu? E nós só conseguimos isso junto dentro da igreja. Vou contar uma pequena parábola rapidinho. Existia um casal, de adolescente e tal, se apaixonou com muito amor no seu coração, resolve se casar. Mas no decorrer do casamento começou, né, vir as turbulência. Primeiramente, o rapaz, né, fica desempregado. Então já veio o desemprego. Logo após, a mulher se engravida. Com o rapaz desempregado, acumula-se as dívidas. Aí a mulher gestante e começou então a crise, né, no casamento. A mulher não aguentou e largou o casamento e voltou para casa dos pais. Conclusão: não é só de amor que se constrói um casamento. Não é só de amor que mantém um casamento. Assim também é o nosso casamento com Cristo. Não é só de fé que mantém um cristão. É necessário ter a obra. Como diz Tiago 2, versículo de número 17 e 18, que diz o seguinte: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas versículo de número 18, mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amém? Então que nós possamos, irmãos, em nome de Jesus, retornar à casa do Senhor. Não é simplesmente um templo, é a casa do Senhor e merece, né, o verdadeiro respeito. Agradeço em nome de Jesus por mais essa oportunidade que Deus, né, creio eu, que colocou no meu coração para falar, né, dessa rica e maravilhosa Sagrada Escritura. Que Deus abençoe em nome de Jesus.